Olá, esse é o programa A Luz das Escrituras, patrocinado pela Igreja de Deus do Sétimo Dia, um movimento bíblico congregacional. Antes de começar o estudo, não esqueça de deixar o seu like, clicando no joinha, inscrever-se no canal e clicar também no sininho para receber as notificações e novos vídeos. Deixe também o seu comentário, contribua com dúvidas, sugestões e elogios. Tenham todos um ótimo estudo sob a narração do evangelista Flávio Schmidt Carvalho. Que Deus abençoe a todos. Hoje nós estaremos falando ainda sobre o Armagedon, terceira parte. Nós vamos falar deste grande conflito que terá lugar no Oriente Médio, ainda nesta geração, pois todos os sinais nos mostram que somos a geração que veremos estes sinais, esta grande batalha acontecer ali no Oriente Médio por causa da cidade de Jerusalém, conforme foi predito pelos santos profetas de Deus. Gostaria de fazer a leitura agora em Joel, capítulo 3, versículo de número 9 em diante, onde está escrito: proclamai isto entre as nações, santificai uma guerra, suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas enxadas e lança das vossas foices. Digo fraco, eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde todos os povos em redor, e congregai-vos. Ó Senhor, faze descer ali os teus fortes. Movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, os vasos dos lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor bramará de Sião, e dará sua voz de Jerusalém. E os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel. E vós sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habito em Sião, o monte da minha santidade, e Jerusalém será santidade. Estranhos não passarão mais por ela. E a leitura da palavra de Deus, do qual nós hoje estaremos entrando sobre esse assunto pela terceira vez, o Armagedon, falando sobre esta grande batalha que terá lugar nesta geração do qual nós vivemos, ali no Oriente Médio, por causa da cidade de Jerusalém, conforme predito pelos santos profetas de Deus. Nós já estivemos falando em programas anteriores a respeito deste importante assunto profético sobre a grande dia do Deus Todo-Poderoso, a rainha das batalhas, no lugar que em hebraico se chama Armagedon, Apocalipse 16, verso 17. E estivemos já explicando que o cativeiro de Israel, de Judá, esses 2000 anos que a nação de Israel esteve dispersa entre as nações, para que se cumprisse a palavra dos profetas, Jesus Cristo mesmo, quando esteve ali em Jerusalém, antes da sua morte, ele chorou sobre a cidade de Jerusalém, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que matas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar-vos, como uma galinha junta seus pintinhos, mas vós não quisestes. Eis que a vossa casa ficará deserta. Dias de vingança contra este povo, para que se cumpra tudo o que foi predito pelos profetas. E cairão ao fio da espada, e serão espalhados entre todas as nações da terra, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor.
Baruch atah Beshem Adonai. Bendito que vem em nome do Senhor. O Senhor Jesus Cristo, profetizando sobre a cidade de Jerusalém, ele disse que a cidade de Jerusalém seria pisada pelos gentios até que se completasse a plenitude dos gentios. Então, aí nesta época, quando estivéssemos no limiar dos tempos, o relógio de Deus, a nação de Israel, o povo de Israel ali, é o relógio de Deus. É por meio da nação de Israel, de Judá, que nós sabemos a proximidade da vinda de Jesus Cristo e desta grande angústia de Jacó, do qual culminará numa grande batalha, uma terceira guerra mundial que terá lugar ali no Oriente Médio por causa da cidade de Jerusalém. Estivemos explicando nos programas anteriores do Armagedon parte 1 e parte 2, de que as nações do Oriente, após a seca do rio Eufrates, elas estariam se preparando para esta batalha e desceriam e passariam o rio Eufrates. Nós mostramos que a seca do rio Eufrates trata-se das guerras na região do Iraque, das guerras da Primeira Guerra Mundial contra o Império Turco-Otomano, o general Allenby, inglês, que derrotou as forças otomanas. Então aquela região do rio Eufrates secou-se. Hoje, agora, com a guerra dos Estados Unidos e outras nações que estão ali no Oriente Médio, ali no Iraque, onde é exatamente que passa o rio Eufrates. Essas nações, principalmente a nação do Iraque, secou-se, está fraca, ela está debilitada. E quando isso ocorresse, as nações do Oriente, no caso o Irã, e também as nações ali do Oriente, China e outras nações, estariam se levantando, se preparando para esta guerra, principalmente a nação do Irã. O Irã está fazendo testes com mísseis para demonstrar poder, mísseis que têm capacidade de atingir alvos de 2.000 quilômetros de distância, para exibir poder e intimidar o Estado de Israel. Nós sabemos que a nação iraniana está desenvolvendo um programa nuclear diz ela, para fins pacíficos, mas os Estados Unidos, por meio da ONU, têm feito intervenções e sanções de embargo econômico contra a nação iraniana, que são os reis do Oriente, a Pérsia, o antigo nome iraniano é Pérsia, que é descrito na Bíblia como um dos aliados de Gog, da terra de Magog, que descerá juntamente em grande ajuntamento no Vale de Megido para ir contra Israel, para tentar desocupar a cidade de Jerusalém, conforme diz Zacarias, capítulo 14, do 1 ao verso 5. Nesta passagem de Zacarias 14, mostra que nos dias, quando estiver próximo esta grande batalha, esta grande guerra, por causa da cidade de Jerusalém, metade da cidade chegará a ser invadida pelos inimigos de Israel. Nos últimos dias ocorrerá, segundo narra o profeta Zacarias, capítulo 14. Eis que vem um dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações, como nós lemos lá em Joel. As nações estão sendo suscitadas a se ajuntarem contra Jerusalém, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como no dia em que pelejou no dia da batalha. Veja o verso 4. E naquele dia, quer dizer, neste mesmo dia, estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Verso 5 agora. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel,
e fugireis até como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo, ó Senhor. Aleluia. Aqui nós vemos então Jesus Cristo manifestando juntamente com a igreja nas nuvens do céu, descendo ali sobre o Monte das Oliveiras, como foi prometido na sua ascensão aqueles dois anjos que colocaram-se ao lado do Senhor Jesus, em Atos capítulo 1, do verso 6 ao verso 14, nós vemos que aqueles anjos falaram: varões galileus, por que estáis olhando? Este mesmo Jesus que no céu foi recebido, há de vir como para o céu ouviste ir. Então a promessa daqueles varões que se colocaram ao lado do Senhor Jesus na ascensão, diante dos olhos dos discípulos, dos apóstolos, prometeram que Jesus há de vir visivelmente, da mesma forma que eles viram ele tirar os pés do Monte das Oliveiras, ele há de voltar. E maravilhosamente o profeta Zacarias, escrevendo 487 anos antes de Cristo, nós vemos aí a harmonia da palavra de Deus, o Espírito de Deus harmonizando, e diz que naqueles dias os pés do Senhor estarão sobre o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras será fendido. E nós vemos aqui que os restantes, os resíduos de Jacó, os judeus, eles fogem no meio deste vale aberto pelos pés do Senhor Jesus Cristo. Porque o que estará acontecendo ali em Jerusalém, ali no Oriente Médio? Estará acontecendo que todas as nações irão se ajuntar para uma grande peleja por causa da cidade de Jerusalém. Nós estivemos pregando em programas anteriores sobre o Armagedon, explicando de que Israel se torna uma pedra pesada para todos os povos. E Deus tem um juízo contra as nações da terra e usará Israel como uma isca para atrair as nações da terra em batalha. Mas esta batalha não será uma batalha comum, não será uma batalha como foi a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Esta batalha será uma batalha entre Deus e as nações da terra, porque Deus tem um juízo com os povos da terra. E o Senhor bramará de Sião, e a sua voz se fará ouvir de Sião. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo. O Senhor será o refúgio daqueles que confiam nele. Por isso nós aqui estamos como um atalaia, advertindo para que coloque a sua vida em dia com o Senhor, para que aceite o Senhor como diz as Escrituras, para que conheça a palavra dos profetas, o assim diz o Senhor, para que saia dos enganos de Babilônia, pois hoje existem muitos falsos ensinos, falsas esperanças, que irão trazer grandes decepções aos religiosos da época, pois estão esperando um arrebatamento secreto que não acontecerá. A Bíblia não fala de uma vinda invisível e secreta de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse que não é para acreditar nesta pregação que ele está no deserto, ou que ele veio ali ou acolá, como que escondido. Não acrediteis, não deis crédito, porque assim como o relâmpago se mostra no Oriente até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Todo olho verá a vinda de Jesus Cristo. Será uma manifestação gloriosa e visível. Todo olho verá. Jesus Cristo aparecerá no céu. Isso está em Mateus, capítulo de número 24, verso 29 e 30. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá nos céus o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma extremidade dos céus. Então nós vemos aqui que quando Jesus Cristo se manifesta nos céus,
todas as tribos da terra se lamentam, vendo o sinal do Filho do Homem. A sua vinda é visível, e é na sua vinda visível que se dá o acolhimento dos escolhidos, pois ele envia os seus anjos e recolhe os seus escolhidos, ajuntando com ele nas nuvens, nos ares. E agora nós vemos aqui pelo profeta Zacarias que Jesus Cristo vem com a igreja e desce sobre o Monte das Oliveiras, tocando seus pés no Monte das Oliveiras. E quando o Monte das Oliveiras se fende, como diz o profeta, o que acontece? Os restantes de Judá, que estão ali oprimidos pelas nações que estão em guerra ali naquela região, eles fogem pelo vale aberto pelos pés do Senhor Jesus Cristo. Eles fogem ali e são protegidos, o restante de Israel, porque os profetas dizem, ainda que Israel seja como a areia do mar, somente o remanescente será salvo, somente o resíduo de Israel. O apóstolo Paulo também, falando a respeito deste mistério, em Romanos capítulo 11, verso 25, ele diz assim: não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. Então, este endurecimento foi em parte sobre Israel. Verso 26 de Romanos 11. Assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Então existe aí um mistério, um segredo que Deus revelou aos seus servos, os profetas, de que haverá um restante dos judeus ali em Jerusalém. E este restante verá o Senhor voltando nas nuvens do céu com grande poder e glória, juntamente com a igreja, pois o arrebatamento aconteceu dando-se o ajuntamento nos ares, a encontrar o Senhor nas nuvens, nos ares. O arrebatamento ocorre dentro do espaço atmosférico da Terra. Não se trata de um arrebatamento secreto, mas se trata de um ajuntamento. O arrebatamento é um ajuntamento, onde se dá a transformação daqueles que morreram em Cristo, que são ressuscitados primeiro, e os que estiverem vivos na obediência do Santo Evangelho, no temor do Senhor, será transformado a encontrar o Senhor nos ares. Nos ares ali, Jesus voltando sobre a cidade de Jerusalém, como nós vimos aqui o profeta Zacarias narrando, se dá o encontro da igreja com Jesus, que está voltando pela segunda vez, pois não existe terceira vinda de Jesus na Bíblia. Jesus está voltando então para reinar. Zacarias 14, verso 9 diz: e o Senhor será rei sobre toda a terra, e naquele dia um será o Senhor e um será o seu nome. Hoje, nós estamos vivendo exatamente o que nós lemos ali em Joel, capítulo 3. Subam as nações, congregue todas as nações, porque Deus entrará em juízo com elas no vale de Josafá. Multidões no vale da decisão. O vale de Josafá é o vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto. O apóstolo Pedro disse em sua epístola que nós devemos estar atento à palavra dos profetas, que nós fazemos bem em estar atento à palavra dos profetas, porque é como uma luz que alumia em lugares escuros. Sim, meu ouvinte, é muito importante você estar atento à palavra dos profetas da Bíblia, não profetas fora da Bíblia, porque hoje existem falsos profetas, profeta da última era, espírito de profecia falso, que estão enganando milhares, milhões de pessoas no mundo com profecias falsas. Muitas verdades são às vezes pregadas por estes falsos profetas com o objetivo de atrair a pessoa. E depois que a pessoa está incauta, achando que aquele falso profeta é verdadeiro, as mentiras, os enganos falsos, uma crença de morada no céu, uma crença de imortalidade da alma e outras crenças perniciosas, contrárias à palavra de Deus, então são inseridas por estes falsos profetas, profetas da última era, profeta dos últimos dias, profeta dos espíritos de profecia. Esses profetas não são bíblicos, não são profetas verdadeiros, portanto devem ser rejeitados por aqueles que sinceramente amam as Sagradas Escrituras. Nós devemos crer aqui em Zacarias,
que está falando que quando o Senhor Jesus Cristo voltar, estará acontecendo uma guerra ali em Jerusalém, e os seus pés vão tocar no Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras será fendido ao meio. Nós devemos crer no profeta Joel, que diz que as nações da terra irão se ajuntar numa grande batalha e mover-se no vale de Josafá. Meu querido ouvinte, buscai no livro do Senhor e lede, porque nenhuma destas coisas faltará, nenhuma delas falhará, porque a boca do Senhor pronunciou, e o seu Espírito mesmo as ajuntará. Isto está em Isaías capítulo 34, verso de número 12. Sim, a palavra de Deus se cumpre, ela não volta vazia para o Senhor, ela não volta atrás. E o princípio da sabedoria, meu ouvinte, é você ter o temor do Senhor, é você crer no Senhor e ter o temor do Senhor e guardar os seus mandamentos, ter o sinal de Deus na sua vida, o sinal do Deus Altíssimo, do único Deus verdadeiro, do Deus que não é divisível, do Deus que não é trino, mas Ele é verdadeiro e único Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 8, verso 6, João 17, verso 3, a vida eterna é essa, que te conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, a quem tu, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Sim, a crença no único Deus, Criador dos céus e da terra, Yahvé, Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e o recebimento de seu Filho Jesus Cristo, que Ele enviou para a nossa salvação. Esta é a vida eterna. E a guarda dos mandamentos de Deus como sinal na vida daquele que é obediente, daquele que ama a Deus, porque naquele dia o Senhor mostrará a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Está chegando o momento, irmãos, em que a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus vai ficar patente aos olhos de todos. A diferença entre aqueles que guardam os mandamentos de Deus e aqueles que são desobedientes, que têm aparência de piedade, mas nega-lhe a eficácia, daqueles que cuidam que o Evangelho é fonte de lucro. Nós não podemos nos iludir, ó querido ouvinte, com pregações bonitas. Nós temos que crer na palavra de Deus. Você tem que certificar-se na palavra de Deus, se a pregação dos pregadores está de acordo com a Bíblia, se os mistérios de Deus estão sendo revelados como que um atalaia pregador para divertir a todas as pessoas as coisas que irão acontecer neste mundo. Porque hoje existe aí falsas doutrinas, trazendo falsas esperanças, expectativas errôneas de acontecimentos futuros. E essas pessoas estão sendo guiadas por cegos, e irão cair na cova, e grande decepção irá ocorrer, porque Jesus Cristo disse que a sua vinda será como um laço sobre os habitantes da terra, e muitos vão ser pegos desprevenidos, porque estão esperando coisas que não irão acontecer, estão esperando um arrebatamento secreto que não irá acontecer. Abra os seus olhos para a verdadeira doutrina da palavra de Deus, dos profetas da Bíblia. Converta-se ao Senhor, porque Ele é grande em misericórdia, Ele é grande em perdoar, mas nós devemos crer no Senhor, como diz as Escrituras, para que nós possamos estar preparados para este dia. O profeta, apóstolo e profeta Pedro, ele diz na sua epístola sobre o dia do Senhor. Nós estaremos mostrando aqui sobre o dia do Senhor, que é também essa grande batalha que estará ocorrendo ali na região do Megido. As nações descerão ao vale de Josafá e Deus vai se assentar ali em juízo com as nações da terra. Jesus Cristo disse que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Sim, a igreja vai estar aqui quando ocorrer esta grande angústia de Jacó, a Terceira Guerra Mundial. A igreja vai participar desta tribulação, mas ela vai estar preparada, protegida, miraculosamente, assim como Deus protegeu aqueles 3 jovens fiéis aos seus mandamentos,
Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo. Assim também o Senhor protegerá e será um alto refúgio para aqueles que confiam nele. 1000 cairão à tua esquerda, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos desobedientes. Sim, meu ouvinte, se você for fiel, entregar verdadeiramente a sua vida a Jesus Cristo de acordo com as Escrituras, mesmo que você se considere crente, mas existem muitos crentes hoje que estão enganados, que estão recebendo doutrinas que são mandamentos e preceitos humanos. E o Senhor Jesus Cristo disse: em vão me adoro, honram-me com mandamentos de homem, em vão me adoro, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Nós temos que sair desta condição e entrarmos na condição verdadeira de servos de Deus, obedientes ao Senhor, guardando a sua palavra, guardando os seus santos mandamentos. Aqui em 2 Pedro, meu ouvinte, falando sobre a vinda do Senhor, versículo de número 7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, reservam-se como tesouro, e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas nos vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Então, os reinos deste mundo, os governos temporais deste mundo que nós vivemos, o sistema atual de coisas que nós vivemos, eles passarão. As grandes cidades da terra irão ser queimadas com grande estrondo, os céus e a terra passarão, e os elementos ardendo em fogo se fundirão. Mas nós, aqueles que esperam no Senhor, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Então o pecado, os desobedientes, aqueles que não amam a Deus, não querem fazer a vontade de Deus, serão removidos da face da terra. O ímpio, diz a Bíblia em Provérbios capítulo 2, versículo de número 21 e 22, o ímpio será arrancado com raiz, removido da face da terra, mas o sincero, os justos permanecerão sobre ela. Então aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra, porque os céus e a terra passarão, formando-se um novo céu e uma nova terra, em que habita a justiça. Esta é a esperança do verdadeiro cristão, do verdadeiro crente, em que o reino de Deus virá sobre nós e será estabelecido com poder e grande glória pelo Senhor Jesus Cristo, aquele varão que Deus elegeu para que entrar em juízo com todas as nações da terra. Por isso é importante nós temermos a Deus, nós guardarmos a sua palavra, guardarmos os seus mandamentos, para que naquele dia nós tenhamos o sinal de Deus na nossa vida, e não o sinal de Babilônia. Hoje, a voz de Deus, através de Apocalipse capítulo 18, verso 4, o anjo está clamando: saí dela, povo meu, porque Deus lembrou-se das suas iniquidades para derramar sobre ela as pragas. Então Deus está clamando a todo sincero cristão, aquele que quer obedecer, para sair de Babilônia. Não é fácil sair de Babilônia. Existem muitos falsos ensinos de Babilônia impregnados, mesmo nas religiões que acreditam ser cristãs, estão ensinando ensinos de Babilônia. É necessário sair dela, ouvinte, para que você não venha fazer parte das pragas que o Senhor vai derramar sobre os desobedientes.
São então os trabalhadores da última hora, que Jesus falou na parábola, que serão os trabalhadores da última hora. Nas últimas horas do dia eles são chamados. Eu estou conclamando a você que está sendo tocado agora pelo Espírito Santo a ser o trabalhador da última hora, a despertar a sua vida, a sair dos enganos falsos de Babilônia. Você que está decepcionado com as mentiras que você tem ouvido, com os falsos evangelhos que você tem ouvido, que você está querendo uma palavra sólida, uma palavra de acordo com a verdade. Desperta-te tu que dorme, resplandeça, porque o Senhor está te chamando, está te conclamando a ser o trabalhador da última hora, a ser o atalaia do Senhor, para pregar a verdade de que Deus, através de Jesus Cristo, Ele estará enviando para reinar sobre a terra, num reino de paz, descrito na Bíblia como reino milenar, onde todas as coisas serão regeneradas. Este reino será em Israel, em Jerusalém, e todas as nações da terra obedecerão e ouvirão a palavra do Senhor. Isso está em Isaías capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. Sim, meu ouvinte, da palavra do Senhor sairá lá de Jerusalém, pois o mesmo Senhor Jesus Cristo estará reinando em Jerusalém, e todos os domínios da terra e todos os povos da terra obedecerão. Mas antes disso, haverá uma grande destruição. Haverá o Armagedon, o juízo de Deus contra os povos da terra. Os governos da terra serão destituídos pelo Senhor Jesus Cristo. As nações da terra irão irar-se. Nós já estamos vendo aí a crise econômica nos Estados Unidos. 5 bancos faliram, 5 bancos que cuidam de hipoteca, de habitação, faliram nos Estados Unidos. A depressão, as crises, nós vemos que depois da Grande Depressão de 1926 nos Estados Unidos, e depois, consequentemente, a Segunda Guerra Mundial, e é necessário que estas coisas aconteçam, porque é juízo de Deus sobre as nações da terra. O petróleo, que não cessa o barril de aumentar o seu preço. Nós sabemos que a matriz energética do mundo está baseada no petróleo. E os maiores fornecedores de petróleo do mundo estão ali no Oriente Médio, a OPEP, Organizações dos Países Exportadores de Petróleo. O Irã já está ameaçando a cortar o fluxo de petróleo do mundo devido à crise entre o Irã e os Estados Unidos. O Irã está ameaçando destruir Israel. O Irã está conclamando guerra do mundo muçulmano contra Israel. Isso é conforme a palavra dos profetas. Digo fraco, eu sou forte. Hoje nações fracas, como a Índia, como o Paquistão, já possuem uma bomba atômica. Já tem condições de, como um país fraco, colocar moral, colocar medo no mundo com artefatos nucleares, com bombas capazes de destruir capitais como São Paulo, capitais do mundo como Nova York. Essas bombas atômicas têm poder de grande estrondo. Diz que os céus e a terra passarão com grande estrondo. A leitura do apóstolo Pedro, que os céus e a terra passarão com grande estrondo, e os elementos, as obras que nela queimarão. Veja você a descrição do apóstolo, dos profetas, exatamente do efeito de uma bomba nuclear, porque esta tem condições de fundir os elementos da terra. Eu quero agora, neste momento, estar mostrando aqui a explosão de uma bomba atômica. O som, você vai ouvir aqui o som conforme a descrição dos profetas e conforme a descrição do apóstolo Pedro, a explosão de uma bomba atômica que diz que os céus e a terra passarão com grande estrondo, e os elementos da terra ardendo em fogo se fundirão. Neste momento estarei colocando aqui o som gravado real de uma bomba atômica, de um teste nuclear feito pelos Estados Unidos na ilha de Trinity, que foi o teste da bomba atômica, e você vai estar ouvindo ao vivo aqui esta gravação real de a explosão de uma bomba atômica, para que você veja que a palavra dos profetas, o que Pedro falou, o que os profetas falaram, verdadeiramente se cumpre nos dias de hoje. Ouça, ouvinte. Essa explosão é uma explosão atômica que aconteceu
nos Estados Unidos, um teste nuclear feito pelos Estados Unidos. Eu vou colocar novamente e eu estarei lendo a palavra de Deus. Que os céus e a terra passarão com grande estrondo, e os elementos da terra ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Hoje nós vemos quão verdadeiramente são essas palavras, pois na época do apóstolo Pedro, na época dos profetas, não existia nenhum artefato capaz de destruir cidades inteiras. Mas após a era nuclear, depois que foi ali na Segunda Guerra Mundial, no dia 4 de agosto de 1945, o projeto Manhattan, aquele avião Enola Gay, lançou sobre a cidade de Hiroshima uma bomba atômica na capacidade de 10 quilotons, 10 mil toneladas de TNT, ali lançada na Segunda Guerra Mundial, e o mundo se assombrou com o poder de destruição de uma bomba atômica que destruiu em apenas alguns segundos a cidade de Hiroshima, e mais ou menos 50, 60 mil pessoas morreram instantaneamente com a explosão da bomba atômica. O mundo se assombrou com este evento da era nuclear. Hoje, nações como os Estados Unidos, nações como a Rússia, nações como Israel e outros países nucleares têm capacidade, com suas ogivas nucleares, de destruir capitais como do tamanho de São Paulo. Uma ogiva atômica de uma bomba H atinge potências de 2 até 10, até 50 megatons, equivalente a 50 milhões de toneladas de TNT. Quão verdadeira é a palavra dos profetas. E a Bíblia fala que antes dos dias da manifestação de Jesus Cristo, esta terceira guerra mundial, ela se dará lugar lá no Oriente Médio. E será como a mulher que está de dor de parto. O mundo inteiro passará por uma grande aflição. E é necessário nós prepararmos a nossa vida. Eu estou aqui como um atalaia, podendo falar ainda com toda a franqueza, com toda a liberdade a todos os nossos ouvintes enquanto é tempo. Porque perto está o dia do Senhor. Multidões no vale da decisão. Faça a tua decisão certa, ouvinte. Opte pela obediência a Deus. Opte pela verdade. Não aceite qualquer coisa que lhe seja pregado, se ela não estiver de acordo com as Escrituras. Aceite somente aquilo que está comprovado nas Escrituras. É necessário buscar o Senhor de todo o coração. É necessário rasgar o seu coração perante o Senhor. Não é para rasgar as suas vestes, não. Não é para você ficar iracundo, não. É para você rasgar o seu coração e se converter ao Senhor, porque Ele é misericordioso. Ele é grande em perdoar. E o Senhor não quer que ninguém seja destruído. O Senhor não é do prazer do Senhor que o homem seja destruído, mas que antes todos se convertam, todos cheguem ao arrependimento. Mas este dia está perto, este grande dia do Senhor está perto, e é necessário você entregar-se verdadeiramente ao Senhor. Mesmo você que já se considera crente, está na necessidade de você fazer um exame sincero dos fundamentos do qual você está fundamentado. Porque muitas vezes, só preocupado em louvar, só preocupado em bênção, você não tem estudado a palavra de Deus, não tem feito um exame correto da palavra de Deus, e está sendo enganado por falsas doutrinas, está sendo enganado pelas pregações enganosas dos últimos dias. Então é necessário você se despertar e ser mais cuidadoso com a palavra de Deus e buscar na palavra de Deus, rejeitar livros fora da Bíblia que são ditos como inspirados, rejeitar falsos profetas que são ditos como profetas da última hora. Rejeite, creia somente nos profetas bíblicos, creia somente nos apóstolos, na doutrina apostólica, no Senhor Jesus Cristo, e siga fielmente e procure a palavra de Deus com verdade. Nós estamos aqui pregando ao vivo hoje sobre esse assunto importante que nos causa temor, mas que é importante nós estarmos preparados. Prepare-se, deixe verdadeiramente Jesus Cristo reinar na sua vinda. Que o temor do Senhor possa apoderar-se do teu coração
e você realmente tomar uma decisão certa na sua vida de obedecer a palavra de Deus e guardar os mandamentos de Deus. Eu quero despedir de todos vocês agora, neste momento, em nome de Jesus. Paz seja com todos. Chegamos ao final de mais um estudo bíblico do programa A Luz das Escrituras. Não esqueça de deixar as suas dúvidas, seus comentários, seus elogios. Clique no joinha e também inscreva-se no canal. Não esqueça de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Acesse o nosso portal igrejadedeus.biz e compartilhe esse conteúdo com o maior número de pessoas possíveis. Que Deus abençoe a todos.